Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bem intensa, eu diria, e talvez até paradoxal do Novo Testamento. Com certeza. Estamos falando de João, capítulo 15, a partir ali do versículo 17, e vamos até o capítulo 16, versículo 4. O cenário é muito forte, né? É o discurso final de Jesus poucas horas antes da crucificação. Exato, um momento de profunda intimidade com os discípulos, e para essa nossa conversa a gente está se baseando em diversos comentários bíblicos que nos ajudam a explorar as camadas históricas, culturais e, claro, teológicas do texto. E a nossa missão aqui é investigar um contraste que à primeira vista parece quase uma contradição. Pois é. Em um instante, Jesus diz, amem-se uns aos outros. E logo no instante seguinte, aconselho dissesse, preparem-se para serem odiados. Como é que essas duas ideias conseguem coexistir? Exatamente. O ponto central da nossa análise está aí. O versículo 17 é um mandamento direto. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Certo. E sem nenhuma pausa, o versículo 18 muda completamente o tom. Se o mundo vos odeia, saiba que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Não é um acaso, então? Não é. É um elo deliberado. A conversa de hoje vai girar em torno de entender por que, na perspectiva de Jesus, o amor que une a comunidade e o ódio que vem de fora não são opostos, mas, na verdade, duas faces da mesma realidade. Bom, para a gente começar a desembrulhar isso, a gente precisa definir um termo que é fundamental, né? A palavra mundo, ou cosmos em grego. Sim. Claramente não estamos falando do planeta Terra, certo? É um conceito, um sistema. Isso. Perfeito. Os comentários, como os de Wiersbe e Carson, são unânimes em apontar que mundo aqui se refere a um sistema de valores, de crenças, de lealdades humanas. Que se organiza em oposição a Deus. Exatamente. É a sociedade humana funcionando à parte da revelação divina, sabe? Um sistema que não reconhece a autoridade de Cristo. Ele tem suas próprias regras, seus próprios heróis, seus próprios deuses. E o interessante é que a ideia de sofrer por causa da fé, isso não era exatamente uma novidade para os discípulos. De forma alguma. O comentário histórico-cultural que a gente está usando como fonte aponta que isso já fazia parte da tradição judaica. A perseguição por ser fiel a Deus era um conceito que eles já conheciam. Sim, eles vinham de uma longa história de profetas que foram perseguidos, de um povo que frequentemente sofreu por sua fé. A hostilidade religiosa em si não surpreenderia. Ok, então, se a perseguição não era a grande novidade, o que Jesus estava realmente ensinando de novo, parece que ele se coloca bem no centro da questão. Isso. Como se dissesse, olha, o problema que o mundo terá com vocês não é com a sua religião em geral, é comigo. Exatamente, você colocou o dedo no ponto nevrálgico. O conflito se torna, como os teólogos dizem, cristológico. Faz todo sentido. E Jesus deixa isso explícito em João 15, versículo 20. Se me perseguirão a mim, também perseguirão a vós outros. Ele está dizendo que a lealdade deles a ele é a verdadeira e fundamental causa da hostilidade. Entendi, não é um conflito genérico de ideias. Não, é um conflito centrado na pessoa e na identidade de Jesus. Ok, então a raiz do ódio é a associação deles com Jesus. O texto continua e parece dar ainda mais detalhes sobre essa causa. O versículo 19 é bem direto. Extremamente direto. Ele diz: porque não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, aí está a causa. Aí está a causa fundamental. Separação e uma nova identidade. Ao serem escolhidos para fora do mundo, eles deixam de pertencer àquele sistema de valores. Eles se tornam, de certa forma, estrangeiros na própria cultura. O problema não é o que eles fazem, mas quem eles são. Perfeito. A simples identidade deles, a aliança com Cristo, já se torna uma espécie de afronta silenciosa ao sistema do mundo. Exatamente essa a ideia. Eles operam com uma lógica diferente, uma lealdade diferente, um propósito diferente. E o mundo, como sistema, percebe essa diferença como uma ameaça, ou, no mínimo, uma traição aos seus próprios valores. E por isso reage com hostilidade. Por isso reage. Mas as fontes também aprofundam um pouco a natureza dessa hostilidade. Não é só uma reação a algo diferente.
Jesus fala de uma espécie de ignorância culpável. Sim, isso é crucial. Parece que o ódio não vem da falta de informação, mas de uma rejeição consciente. Exato. Nos versículos 22 e 24, Jesus argumenta de uma forma quase jurídica. Ele diz que, se ele não tivesse vindo e falado, e se não tivesse feito obras que ninguém mais fez, aqueles que o rejeitaram não teriam pecado. Certa. Mas, porque eles viram e ouviram, agora não tem desculpa do seu pecado. A revelação foi apresentada de forma clara, de forma poderosa. Então, quando o texto diz, lá no versículo 21, que o mundo os odiará porque não conhecem aquele que me enviou, não é uma questão de falta de informação. Precisamente. Não é como alguém que nunca ouviu falar. Não. Comentaristas como Calvino e Henriksen destacam que se trata de uma recusa deliberada em conhecer. Não é ignorância, é rejeição. É uma escolha. É uma escolha. Eles viram a evidência, as palavras, as obras de Jesus, mas se recusaram a conectar essa evidência a Deus Pai. A revelação foi dada, mas a porta do reconhecimento foi fechada por eles mesmos. É uma cegueira voluntária. É um cenário bem sombrio, né? Uma perseguição inevitável, baseada numa identidade que eles não podem negar, vinda de um mundo que se recusa a ver a verdade. Sim, é bem pesado. Mas Jesus não os deixa apenas com esse aviso. Ele imediatamente oferece uma promessa de ajuda. E aqui a linguagem muda de um jeito fascinante. Ele fala do Consolador. O termo grego é parakletos, uma palavra riquíssima. Ela pode significar consolador, encorajador, ajudador. Várias coisas. Comentaristas, especialmente o D.A. Carson, apontam que neste contexto específico, a melhor tradução é advogado. Espere um pouco, advogado. Nossa, isso muda completamente a imagem. Muda, né? Não é apenas sobre um conforto emocional, um abraço espiritual. A promessa tem um tom de tribunal. Exato. Transforma a cena de perseguição em uma cena de julgamento. Exatamente. A linguagem se torna forense. Jesus está essencialmente dizendo: olha, vocês serão arrastados para o tribunal do mundo. O mundo será o promotor, acusando vocês. Mas não se preocupem. Eu enviarei o melhor advogado de defesa. O melhor advogado de defesa do universo para testemunhar a seu favor. O Espírito Santo não vem apenas para consolar, mas para vindicar a verdade sobre Jesus perante um mundo hostil. E nesse julgamento, qual é o papel dos discípulos? Eles são apenas receptores passivos, testemunhas silenciosas enquanto seu advogado celestial fala? De forma alguma. E aqui a gente chega a outro ponto fascinante: o duplo testemunho. Veja a sequência nos versículos 26 e 27. Certo. Primeiro, Jesus diz que o Espírito dará testemunho dele. E, imediatamente, ele acrescenta: e vós também dareis testemunho. Ou seja, o trabalho não é terceirizado. O testemunho do Espírito não substitui o deles. Ele o capacita e valida. O comentário histórico-cultural usa um termo interessante, descrevendo o Espírito como um coadvogado. Coadvogado, gostei disso. Pense nisso. O testemunho celestial do Espírito, que é invisível, fortalece e confirma o testemunho terreno dos discípulos. Que tem a credencial de terem estado com Jesus desde o princípio. Exatamente. É uma parceria. O Espírito testifica o coração e a consciência das pessoas, enquanto os discípulos testificam com suas palavras e suas vidas. Essa imagem do tribunal é muito poderosa. E se ser um estranho para o mundo e estar nesse julgamento já soa difícil, Jesus deixa claro que a situação vai ficar ainda mais intensa. Sim, a intensidade aumenta. No início do capítulo 16, ele começa a dar exemplos muito práticos e, francamente, assustadores. Ele quer prepará-los para o pior, sabe? Para que não sejam pegos de surpresa. E ele dá duas advertências muito específicas no versículo 2. A primeira é: eles vos expulsarão das sinagogas. No nosso contexto, talvez isso não soe tão grave, mas para um judeu do primeiro século, ser expulso da sinagoga era devastador, não é? Absolutamente. A sinagoga não era só um lugar de culto, era o centro da vida social, cultural, comunitária. Era tudo. Tudo.
Ser expulso significava ser tratado como um pária, um leproso social. Era o ostracismo completo. Alguns historiadores até conectam isso a uma prática que surgiu mais tarde, a Birkat Haminin. O que seria isso? Era basicamente uma maldição inserida nas orações da sinagoga contra os cristãos e outros grupos que eles consideravam hereges. E a segunda advertência é ainda mais chocante. Vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso é um paradoxo terrível. É a forma mais perigosa de perseguição. Não é o ódio cínico ou ateu. É o ódio que vem do zelo religioso equivocado. A pessoa que os persegue não acha que está fazendo mal. Pelo contrário, ela acredita sinceramente que está servindo a Deus, defendendo a verdade, purificando a fé. Como os comentaristas explicam essa mentalidade, como alguém chega ao ponto de cometer um ato tão extremo, acreditando que está agradando a Deus? Comentaristas como Calvino e Matthew Henry veem nisso um alerta atemporal sobre os perigos do zelo religioso sem conhecimento verdadeiro. O próprio Jesus explica a causa no versículo seguinte, o 16:3. Ele diz: farão estas coisas, porque não conheceram o Pai, nem a mim. É a mesma raiz que a gente discutiu antes. A recusa em conhecer a Deus como ele se revelou em Jesus. Essa ignorância deliberada, quando combinada com o fervor religioso, pode levar a atos terríveis. Um dos comentários mencionou o exemplo de Saulo de Tarso, que depois se tornou o apóstolo Paulo. Ele é a personificação disso, certo? Exemplo perfeito. Antes da conversão, Saulo perseguia os cristãos com uma fúria implacável, arrastando homens e mulheres para a prisão. E ele fazia isso com a consciência limpa. Totalmente limpa, acreditando com toda a sinceridade que estava defendendo a fé e a tradição de seus antepassados contra uma seita perigosa. Ele era o homem descrito em João 16:2. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: e daí? Os comentários não tratam essa passagem só como um relato histórico. Eles insistem na relevância contínua. Como esses conceitos de amor, ódio, testemunho e perseguição se aplicam hoje? As fontes destilam algumas aplicações práticas muito claras, muito diretas. A primeira tem a ver com a nossa perspectiva sobre a oposição. Jesus diz que advertiu sobre essas coisas para que não vos escandalizeis. Ou seja, para que não tropecem ou percam a fé quando a dificuldade vier. Isso. A passagem nos ensina a não nos surpreendermos com a hostilidade. Em outras palavras, a oposição do mundo não deveria ser vista como um sinal de fracasso ou de que algo está errado. Exatamente. De acordo com comentaristas como MacArthur e Wisby, pode ser justamente o contrário. Pode ser uma confirmação da identidade do crente em Cristo. Faz sentido. Se você não pertence mais ao sistema do mundo, é natural que o sistema reaja. Ser impopular para o mundo pode ser um indicativo de que a sua lealdade está no lugar certo. Certo. E qual seria a segunda aplicação prática? Se a oposição é esperada, qual é a fonte de força para lidar com ela? A fonte de fortalecimento é a promessa que a gente já mencionou. O Espírito Santo como consolador e, crucialmente, como advogado. O advogado. Essa promessa é apresentada como o principal recurso para enfrentar a perseguição. A garantia não é de uma vida sem problemas, mas da presença e da vindicação divinas em meio aos problemas. Então a luta não é travada com forças puramente humanas. De forma alguma. É com o auxílio direto de Deus que capacita o crente a perseverar e a continuar seu testemunho. E isso nos traz de volta ao ponto de partida de toda a passagem. O mandamento de amar uns aos outros. Sim. Como isso se encaixa como uma aplicação prática? Porque no início parecia só um belo ideal ético. E essa é a terceira e talvez a aplicação mais crucial que as fontes destacam. O mandamento em João 15:17 não é apenas uma sugestão. É mais do que isso. No contexto de uma comunidade que vai enfrentar pressão e hostilidade externas, o amor mútuo se torna uma estratégia de sobrevivência espiritual. Então não é só um sentimento bom, é a armadura da comunidade. O amor que eles têm uns pelos outros é, na prática, o que os torna capazes de resistir ao ódio que vem de fora. É funcional. É exatamente isso. Calvino e Hendrickson argumentam nessa linha.
A unidade interna é a base para resistir à oposição externa. Entendi. É o amor dentro da comunidade que a sustenta, a fortalece, a encoraja e a cura das feridas causadas pelo mundo. Sem essa rede de apoio mútua, o testemunho se torna insustentável. O amor não é só o objetivo final, é também um meio para perseverar na missão. Resumindo, então, a nossa jornada por este texto, a gente começou com um mandamento claro para o amor dentro da comunidade. Isso. Atravessamos a dura realidade do ódio e da perseguição que vem de fora, entendendo suas causas, e por fim chegamos à promessa do auxílio divino através do Espírito Santo, o nosso advogado. Isso mesmo. A ideia central que emerge é que a identidade em Cristo, essa escolha para fora do mundo, gera um conflito inevitável com o sistema de valores do mundo. Certo. Mas o ponto fundamental do discurso de Jesus é que esse conflito não precisa ser enfrentado com medo ou solidão. Ele é enfrentado com o recurso do duplo testemunho, o do Espírito e o dos discípulos, que oferece tanto consolo para a comunidade quanto uma missão para o mundo. E para finalizarmos, há uma nuance interessante nas fontes que nos deixa com um pensamento para reflexão. Sim. Vários comentaristas sugerem que a perseguição descrita aqui não é apenas algo a ser suportado passivamente. Ela é o próprio palco onde o testemunho mais poderoso pode ser dado. Como assim? O tribunal do mundo, onde os discípulos são os acusados, paradoxalmente se torna a arena para a defesa do advogado divino e para o testemunho mais claro da verdade. Que interessante! E isso levanta uma questão final para a gente refletir. De que maneira um ambiente de oposição, em vez de silenciar uma mensagem, pode, na verdade, se tornar o exato contexto que mais amplifica a sua urgência e a sua clareza?